será que é melhor, meu porquinho do Banco Inter ou Tesouro Selic? Veredito final nesse vídeo aqui pra vocês, vamos comparar os dois, o risco, retorno, rentabilidade, prazos, tudo isso, e você vai ter a conclusão no final do vídeo. Qual que é a melhor opção pra você, qual que é a melhor pra mim, qual que é a melhor opção pra todo mundo também. Vamos lá direto ao ponto então. Primeira coisa, a diferença do Tesouro Selic pro Banco Inter é, começando pelo Tesouro Selic. Tesouro Selic nada mais é do que um dos títulos disponíveis lá dentro do site do Tesouro Nacional. Então você entra lá no Tesouro Direto e dentro do Tesouro Direto você vai ter vários títulos. Tem o Tesouro Selic, tem o Tesouro Pré-fixado, tem o Tesouro IPCA, tem o Tesouro Educa Mais, Tesouro Renda Mais e por aí vai, cada um deles com vários prazos de vencimento. Um deles é o Tesouro Selic. E o que é o Tesouro Selic? É um título que quando você compra, você está fazendo um investimento, então o seu dinheiro começa a render até a data do resgate ou até a data do vencimento, e esse investimento que você está fazendo, na prática, o que acontece é, você pega o seu dinheiro que você tem sobrando, empresta para o Tesouro, empresta para o governo. E aí, esse dinheiro que está emprestado vai ter ali dentro daquele contrato de empréstimo várias condições. Por exemplo, quanto tempo o dinheiro vai ficar lá na mão do governo, quando que você pode resgatar, se pode ser a qualquer momento ou não, quanto que ele vai render e quanto que ele vai render. Vai render a taxa Selic, por isso que ele chama Tesouro Selic. Taxa Selic é a taxa básica de juros na nossa economia, que é uma taxa definida ali pelo Banco Central, pelo Copom. A cada 45 dias o Copom faz uma reunião, reúne os diretores, o presidente do Banco Central para definir, com base no cenário econômico que a gente tem, por exemplo, de inflação, de câmbio, de por aí vai, todos os cenários que a gente tem de economia aqui no Brasil, o que a gente tem de meta? A gente tem uma meta de inflação de X%. A inflação está acima da meta, então a gente precisa colocar a Selic em tanto para a gente tentar chegar perto da meta de inflação. Então a Selic nada mais é do que uma taxa que o governo vai variando ali, né? O Banco Central vai variando ao longo do tempo para tentar deixar a inflação do outro lado cada vez mais perto da meta. Às vezes ele consegue, às vezes não, de acordo com os gastos do governo, de acordo com muita coisa, mas você precisa saber é isso. A taxa Selic é uma taxa definida pelo Banco Central, que na medida que o tempo vai passando, a taxa Selic vai oscilando e o seu investimento vai render exatamente a taxa Selic. Então, se a gente entra aqui no site do Tesouro Nacional, na hora que a gente digita aqui Tesouro Direto, Preços e Taxas, vai abrir esse site aqui com vários títulos e um deles é o Tesouro Selic 2027, que a rentabilidade anual vai ser a taxa Selic mais 0,08. Então, é uma taxa bem pequenininha acima da taxa Selic, e no 2029 vai ser Selic mais 0,14. Ou seja, esse vai ser o rendimento do seu investimento até 2027 e até 2029. E aí você pode ou não resgatar esse dinheiro antes do vencimento. Então, quando a gente investe no Tesouro Direto, a gente tem a opção de liquidez diária. Dependendo do horário que você resgata o seu título, ele vai cair na conta no mesmo dia, e dependendo do horário, ele vai cair na conta no primeiro dia útil seguinte. Então, resgatou ele de noite, provavelmente você vai receber no próximo dia útil, né? Se for numa quinta-feira, você recebe na sexta. Então, quando a gente está falando de liquidez, a liquidez é altíssima. E qual que é o risco desse investimento, né? Quando a gente empresta nosso dinheiro para o governo, a gente está correndo muito risco. Muitas vezes você pode pensar que sim, muitas vezes pode pensar que não. E a resposta é que não tem muito risco nesse investimento, porque o Tesouro Nacional talvez seja o emissor com o menor risco de crédito da economia. O que significa risco de crédito? É o risco de calote. Chegar na data do vencimento, você precisa resgatar o seu dinheiro e o governo não vai ter dinheiro para te pagar. Só que, diferentemente de uma instituição financeira, quando isso acontece, se o governo não tem dinheiro para te pagar, o que ele faz? Ele emite mais dinheiro, imprime moeda. E quando ele imprime moeda, ele faz o pagamento. Qual que vai ser a consequência disso? Vai gerar mais inflação. Só que ele está honrando com aquele pagamento. Quando a gente pensa numa empresa, pensa num banco, alguma coisa assim, não tem esse mecanismo. Então, por mais que seja uma instituição super sólida, ainda o governo tem uma camada extra de segurança, digamos assim, que possibilita ele fazer esse pagamento. E aí, se a gente voltar aqui no site do Tesouro, o que a gente vai ter? A gente tem dentro do Tesouro Selic algumas informações. Se a gente clicar aqui para ver os cardzinhos, a gente tem, por exemplo, no Tesouro Selic 2027, um investimento mínimo de R$151. Ou seja, a partir de R$151 você já consegue comprar uma fração desse título e 150 consegue comprar no Tesouro Selic 2029. Então esse é o investimento mínimo. E aí, como que acontece na prática, né? Você precisa de uma conta numa instituição financeira vinculada lá no Tesouro Direto para fazer esse investimento. Você compra o Tesouro Selic, por exemplo, hoje, vai deixar o seu dinheiro rendendo até 2027 ou 2029, ou na hora que você quiser resgatar também, pode resgatar a qualquer momento, mas na hora do resgate vai calcular qual foi o seu lucro da operação, que é a diferença do preço de compra e o preço de venda lá na frente, e desse lucro você vai ter que pagar o imposto de renda, que é essa tabela regressiva aqui, que na medida que o prazo aumenta, a taxa
cai. Então tem esse imposto de renda que acontece da mesma forma em vários investimentos de renda fixa, mas você vai receber a rentabilidade líquida já de imposto de renda, porque isso tudo é retido na fonte. Já quando a gente está falando do Meu Porquinho, qual que é a diferença dele, né? O Meu Porquinho nada mais é do que um investimento que você faz dentro do aplicativo do Banco Inter. Então se a gente começa a gravar a tela aqui, entrando no aplicativo, clica aqui em investir e você tem o Meu Porquinho. O que é o Meu Porquinho? É uma opção que você tem de guardar o seu dinheiro da mesma forma que você tinha o porquinho antigamente, né? Você tem um porquinho que você vai colocando as moedinhas e depois você abre ele ou quebra, dependendo do modelo que o seu porquinho for, e você vê lá todo o seu dinheiro acumulado até então, né? A diferença é que nesse porquinho aqui o seu dinheiro não rende, ele tá perdendo para a inflação ao longo do tempo, enquanto a gente tá falando de um investimento aqui que é a mesma ideia desse porquinho, mas que ele vai rendendo ao longo do tempo. Então você tá fazendo um investimento, seu dinheiro vai rendendo e é sobre ele que a gente vai falar aqui agora. Basicamente, quando você investe no Meu Porquinho, você tem algumas opções de investimento. Então você clica aqui, eu vou falar sobre a principal delas, que é a do Meu Porquinho, que você investe no CDB de liquidez diária do próprio Banco Inter, porque é o que mais se compara com o Tesouro Selic. Então, basicamente, você está comprando um título, você está emprestando seu dinheiro para o Banco Inter, é um certificado de depósito bancário, que ele funciona de forma bem parecida com o Tesouro Selic. Você vai ter o seu investimento, ele vai render até a data do vencimento, e lá na data do vencimento vai calcular o seu lucro, que é a diferença do preço de compra para o preço atual do título, pagar o imposto de renda e você resgata o valor líquido. E nos dois casos, tanto no Tesouro Selic quanto no CDB, se você quiser resgatar em menos de 30 dias, você tem essa tabela regressiva de IOF também. Então você paga o IOF sobre o lucro e do restante você ainda paga o imposto de renda, só para você saber dessa informação aí também. Mas normalmente a gente está pensando em investimentos mais de longo prazo, né? Pelo menos 30 dias para não ter essa cobrança do imposto de renda. E aí, quando a gente compra o Meu Porquinho, ele vai render quanto? Nesse caso aqui, 100% do CDI. E o CDI é uma outra taxa da economia que é muito próxima da taxa Selic. Então, quando a gente está falando sobre o CDI, que é a taxa que os bancos emprestam dinheiro entre si, a gente está falando de uma taxa muito próxima da Selic. Por quê? A taxa Selic, ela é formada ali, a Selic Over, a que acontece na prática, a meta é definida pelo Banco Central, igual eu falei. Mas na prática, os bancos fazem empréstimos entre si lastreados lá no Tesouro. Então, esses empréstimos lastreados formam a taxa Selic e os empréstimos que não são lastreados no Tesouro, são só empréstimos interbancários, eles formam a taxa média ali. Essa média é a taxa do CDI, a taxa do Certificado de Depósito Interbancário. Na prática, as duas são muito parecidas e andam uma lado a lado com a outra, a diferença ali é mínima. Então vai render praticamente a mesma coisa do Tesouro Selic. A grande diferença talvez esteja na liquidez e no risco. A liquidez do CDB é diária também, você pode resgatar a qualquer momento, solicitou o resgate, cai na conta na mesma hora. Já o risco, a gente está falando de um risco um pouco maior do que o Tesouro, por motivos óbvios. O Tesouro Selic é o mais seguro que a gente tem na economia, é o livre de risco quando a gente fala desses termos mais acadêmicos, digamos assim, né? E no caso do Banco Inter, você está emprestando seu dinheiro para um banco, que é um banco digital, que vem crescendo muito, já está listado na bolsa lá nos Estados Unidos, então é um banco sólido, mas ainda tem um pouco ali a crescer para ficar perto dos grandes bancos do Brasil, como Itaú, Bradesco e por aí vai. Mas não deixa de ser uma instituição sólida que dá para colocar o nosso dinheiro lá, até porque quando a gente está falando de títulos de renda fixa de emissão bancária, a gente tem uma outra camada de proteção, que é a camada do FGC, é o Fundo Garantidor de Crédito, que você empresta seu dinheiro e se o banco quebrar, se ele não tiver condições de pagar, caso aconteça qualquer catástrofe no sistema financeiro, o seu dinheiro que está naquele banco, você consegue resgatar até o limite de R$250 mil por instituição financeira e um limite de 1 milhão a cada 4 anos. Então, além da proteção do banco, você tem a proteção do FGC, que ainda te dá esse respaldo ali, caso aconteça alguma coisa. E qual que é a grande vantagem do CDB do Meu Porquinho? É que não é apenas um CDB tradicional que você vai lá e empresta o seu dinheiro. O Meu Porquinho, você consegue ativar algumas coisas, alguns gatilhos, que basicamente vão fazer o seguinte: você clica aqui em guardar automaticamente, você consegue fazer aplicações automáticas na medida que aconteça qualquer coisa na sua conta. Então, por exemplo, você investiu em renda fixa, o dinheiro chegou lá na data do vencimento e voltou para sua conta, o que vai acontecer? Ele vai ser reinvestido automaticamente no Meu Porquinho. Ah, você assinou o Du Gourmet e recebeu o cashback. O seu dinheiro do cashback vai ser investido no Meu Porquinho. Então você pode selecionar, aqui, cashback no Interviagens eu não quero reinvestir, então eu desativo aqui. Seguros, não quero que o cashback dos seguros venha pro Meu Porquinho, eu desativo. Então você pode personalizar de acordo com o que você prefere, mas você tem todas essas opções aqui para, na medida que tiver ativado, quando acontecer aquele evento e o dinheiro entrar na sua conta, ele automaticamente vai ser investido no Meu Porquinho e no título que você escolheu, né? Onde estou guardando, acesse sua carteira. Então, nesse caso, está guardando no Meu Porquinho aqui, que é o CDB do Banco Inter, e
aí tem todas essas informações falando de risco, de permanência mínima e por aí vai. Então você consegue fazer um investimento mínimo a partir de R$1, diferentemente do Tesouro que você consegue a partir de R$150. Tá, Stuart, entendi o que é cada um, mas e aí, qual que é o melhor, né? Você falou que ia falar qual que é o melhor e você não falou até agora. O melhor depende muito, né? Depende do seu perfil, depende do seu objetivo, depende do que você busca com os investimentos. Por exemplo, se você é uma pessoa que já tem um certo conhecimento, você já entende como é que o mercado financeiro funciona, você já tem o hábito de investir, você já sabe exatamente onde vai colocar o seu dinheiro em cada situação, você pode investir diretamente no Tesouro Selic, porque é super fácil, super acessível, você vai ter uma segurança maior para ter uma rentabilidade bem parecida. Agora, se você é um investidor iniciante, está tentando desenvolver aquele hábito de investir, você quer ter alguma coisa que te auxilia a investir mais, você pode utilizar o meu porquinho, porque muitas vezes chega ali no mês, você esquece de investir, mas aconteceu alguma coisa e entrou uma graninha na sua conta, vai ser reinvestido ali automaticamente. Então o meu porquinho traz esse fácil acesso, essa criação do hábito também dos investidores. Então existem várias formas que você pode fazer o seu investimento. Na prática, os dois são ótimas opções. Eu diria que talvez o Tesouro Selic é um pouquinho menos prático do que o CDB e principalmente do que o meu porquinho, mas os dois servem muito bem para vários objetivos, principalmente uma reserva de emergência. Então os dois são bons. O Tesouro Selic é mais seguro do que o meu porquinho, mas nada que deixe a desejar, porque a gente também tem a garantia do FGC. E a gente também tem opções para fazer esse investimento mensal ali com liquidez, com segurança em várias outras instituições. Eu já falei em outros vídeos aqui no canal também, se você quiser, vou deixar alguns links aqui na descrição para você. O mais importante que você precisa ter em mente antes da gente fechar esse vídeo aqui, um ponto muito importante, não basta você apenas investir no Tesouro Selic ou num CDB do meu porquinho ali. Você precisa criar uma carteira diversificada e com vários outros investimentos. Então, títulos pré-fixados atrelados à inflação, pós-fixados, ações, ETFs e por aí vai. Criar uma carteira diversificada. Se você não sabe como fazer isso, clica no segundo link que tá aqui na descrição, que é o link do meu primeiro investimento, que é o meu treinamento que eu vou te ensinar, vou te dar a mão, mostrar passo a passo o que você precisa fazer para criar uma carteira vencedora que vai te ajudar a chegar nos seus objetivos ainda mais rápido. Então a gente vai montar uma carteira completa para você, diversificada, você vai entender os pilares de cada investimento, como que você vai adequar esses pilares aos seus objetivos para saber qual que é a melhor carteira para você, qual que é o melhor investimento para você em cada cenário. Então você não vai ficar precisando depender de videozinho no YouTube para saber o que fazer. Você vai conseguir ter senso crítico para tomar as principais decisões financeiras da sua vida. Então clica aí que eu tô te esperando. Tamo junto e até a próxima.